Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio Ribeiro e hoje veremos como gravar macros na pasta de trabalho pessoal do usuário. Também aprenderemos como criar botões personalizados e algumas funções, inclusive uma função matricial. Vamos à tela? Para gravar a macro, vamos acionar este botão. O nome da macro, relatório vendas. Aqui temos a opção armazenar macro em. Já gravamos macro utilizando a opção esta pasta de trabalho. Hoje iremos utilizar pasta de trabalho pessoal de macros. Qual é a diferença? Esta pasta de trabalho, a macro ficará disponível apenas no próprio arquivo. Quando precisarmos utilizar a macro em outro arquivo, não estará disponível, a menos que fique com os dois arquivos abertos ao mesmo tempo. Já pasta de trabalho pessoal de macros, estará a macro sempre disponível. Para aquele usuário que gravou a macro, qualquer pasta de trabalho do Excel que você abrir, ela vai estar disponível. Então vamos utilizar essa opção, ok. E agora vamos começar ajustando a largura das colunas. Então vou dar uma dica aqui que facilita na hora de ajustar a largura da coluna. A gente pode selecionar a coluna inteira e clicar com o botão direito. Percebam que tem aqui a largura da coluna e a letra D sublinhada. Toda letra sublinhada significa que é uma tecla de atalho. Se apertarmos o D, ele vai abrir a opção largura da coluna. Porém, em vez de utilizarmos o mouse, vamos utilizar o teclado. Tem um botão que normalmente fica do lado da tecla Alt do lado direito, que chama Up Key. Esta tecla ela faz a mesma função que o botão direito do mouse, ele abre o menu de contexto. Então, pressionei ele e vou apertar o D. Ele já veio aqui para a largura da coluna. Vou colocar 16, ok. Para ajustar a próxima coluna, vou clicar com a seta para a direita, pressionar Ctrl Shift, seta para baixo, ele vai até o último valor que tem registro. Seta para baixo novamente, ele seleciona a coluna inteira. Então, apliquei D, vou colocar tamanho 8. Agora vou fazer mais rapidamente para vocês verem o ganho que dá de velocidade. Aqui vamos colocar 25, selecionar essas três, colocar 12. Pronto, já ajustamos todas as colunas. Vamos incluir 6 linhas aqui, ó. Ctrl mais, ele inclui a linha. Agora vamos fazer um relatório aqui ao lado de total de vendas por região, vendas por filial e por produto. A região a gente já pode preencher aqui com as regiões que tem lá: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. As regiões não vão ser alteradas, são as 5 regiões brasileiras. Função que utilizaremos para agregar aqui os valores por região. A gente pode utilizar aqui, ó, soma C. Soma C, qual que é a sintaxe? Primeiro, intervalo que a gente vai aplicar um critério. Então, intervalo a região. Qual o critério? Cada região aqui que tem em cada linha. Então, primeira região, ponto e vírgula, qual a coluna que a gente vai somar. Então, intervalo de soma, coluna inteira F. Então, na coluna A, sempre que tiver Centro-Oeste, ele vai somar. Nas outras ele não soma. Esta é a função da soma C. Vou dar um Enter, então ele já fez aqui a soma C da primeira região. Vou dar um duplo clique com essa cruzinha, ele já completa as células abaixo. E no final vamos fazer uma soma aqui desses valores para a gente saber o total. Então aqui já temos o total de vendas. Escrever total e agora por filial. Por filial, a gente tem várias filiais. Uma coisa bacana que a gente pode fazer é que as filiais elas apareçam somente a filial de cada região que a gente pode selecionar. Então vamos incluir aqui, ó,
a região e em dados, validação de dados, permitir lista, vamos selecionar as regiões, ok e ok. Então temos aqui uma lista com as regiões. Toda vez que alterarmos a região, ele vai atualizar essa lista de filiais com as suas respectivas vendas. Aqui que vamos fazer a função matricial, então vou colocar na coluna J, depois eu vou explicar por que eu não estou colocando direto na K. Vamos utilizar a função desloque. A função desloque, ele pega a partir de uma referência, que eu vou selecionar a A1, ele vai deslocar uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Quantas linhas que precisamos deslocar a partir de A1? A gente precisa descobrir aqui, ó, a partir do nosso região selecionada, da nossa região selecionada, em qual linha que ela está, para a gente deslocar uma quantidade específica de linhas. A gente consegue isso através da função corresp. Corresp, ele pega um valor procurado, que vai ser a nossa região selecionada da lista, ele vai procurar a região da nossa coluna inteira de regiões. Se, por exemplo, preenchêssemos Centro-Oeste aqui, ele iria procurar Centro-Oeste nessa coluna. E quando ele encontra, ó, ponto e vírgula, somente correspondência exata, porque a gente só quer o Centro-Oeste mesmo, nesse exemplo, né? Então, quando ele encontra, aí ele vai fazer o que? Ele vai contar aqui, ó. Ele vai encontrar na linha 8, né? Então, como a gente está pegando a coluna inteira, Centro-Oeste ele encontraria na linha 8. Só que o nosso desloque, ele começa do A1. Então, quando a gente faz o deslocamento aqui de 8 linhas, o que ele fará? A partir da 1, ele vem para a próxima já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pararia no segundo registro da região Centro-Oeste, que não é o que a gente precisa, a gente quer o primeiro registro. Lembrando que esses dados já estão classificados em ordem alfabética. Então, para a gente pegar o primeiro registro, eu vou fazer aqui, ó, menos 1, porque a gente já está começando da célula 1. Então, menos 1. Agora, quantas colunas a gente precisa deslocar? A gente começou da 1, a gente vai encontrar aqui, vai fazer esse deslocamento, e depois a gente vai precisar deslocar uma coluna para a gente pegar a filial, que é o que a gente precisa. Então, desloca uma coluna. Próximo argumento, percebam que está entre colchete, tanto altura quanto largura. O que significa esse colchete? Significa que não é obrigatório preencher a altura e largura. Se você quisesse a primeira filial, a função acabaria aqui. Como a gente quer saber todas as filiais por região, precisaremos informar a altura, que seria quantos registros aqui na posição linha, na dimensão linha, que ele vai trazer. E a largura nas colunas. Largura não iremos utilizar, mas a altura sim. Como cada região possui uma quantidade diferente de filiais, então a gente vai utilizar uma outra fórmula para chegar nessa altura. Vamos utilizar o cont_c. O cont_c ele conta um intervalo de acordo com o critério. Então, novamente vamos selecionar a coluna A, ponto e vírgula, o critério vai ser a região selecionada. Então, exemplo, Centro-Oeste selecionado, ele vai contar aqui todos os Centro-Oeste, então vai encontrar 4. Se for Nordeste, ele vai retornar 8. Então vou fechar aqui do cont_c e fechar o função desloque. Vou dar um Enter. Ele trouxe desta forma porque não temos nenhuma região selecionada. Porém, ó, já vamos pegar aqui, ó, 8 células, que é o máximo de filiais que temos em uma determinada região. Então, o Nordeste, que tem mais estados, apertei o F2 para entrar no modo de edição da fórmula e vou pressionar Ctrl, Shift e Enter para fazer a função matricial. Ctrl, Shift e Enter.
Agora vamos na região, escolher uma região. Centro-Oeste, trouxe aqui os estados da Centro-Oeste, Nordeste também. Para tratar essas regiões que tem menos de 8, que fica com erro aqui nas demais, a gente vai ter que vir aqui nessa outra coluna e fazer a função CErro. Por que já não fizemos direto CErro? Quando trabalhamos com função matricial, o CErro ele não funciona. Então precisamos de duas colunas nesse caso. Então CErro, a gente pega um valor e informa o que ele faz se for erro. Vou colocar duas aspas duplas para ele ficar em branco. Se ele não for erro, ele vai trazer o próprio conteúdo dessa célula que informamos. Senão ele fica em branco. Ó, vamos mudar aqui de região. Certinho, funcionando muito bem. Agora eu vou pegar essas células, vou colocar a fonte, cor de fonte branco, que aí ele fica aqui, ó, não fica aparecendo. Na sequência é só a gente fazer agora o soma C. Soma C novamente, intervalo vai ser o intervalo de filiais, ponto e vírgula, o critério que é a nossa filial, ponto e vírgula, o valor total. Fecha parênteses, enter. 2 cliques, ele já puxa para baixo. Percebam que tem alguns zeros. Para eliminarmos esses zeros, a gente pode utilizar a função C aqui, se esse registro for igual a em branco, duas aspas duplas, ponto e vírgula, fica em branco. Senão, ele faz a soma. Ok. E replicamos a fórmula. Agora está funcionando perfeitamente. Muito bom. Agora vamos para o produto. Produto, temos uma lista aqui de produtos e alguns deles se repetem. Então, todos eles se repetem aqui várias vezes. Como que podemos fazer para encontrar somente os registros exclusivos para a gente fazer essa compilação aqui? Vou selecionar tudo, copiar, vou colar aqui ao lado e vou utilizar aqui, ó, dados, remover duplicatas. Continuar com a seleção atual, remover duplicatas. Confirma aqui, ó, título do produto, ok. Ficou somente 3 valores exclusivos. Então esses 3 valores aqui, ó, que a gente vai precisar saber o valor da venda. Soma C. Intervalo vai ser o produto, coluna inteira produto, critério por cada produto e o intervalo de soma, que é a nossa coluna F, que tem os totais. Duplo clique e está pronto. Agora vamos continuar as formatações aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos criar aqui o nosso cabeçalho primeiro. Então, ó, da célula B2 até F2, eu vou mesclar e vou escrever o nome da empresa, Master MR Treinamentos e Consultoria. Para mesclar a sequência de baixo, não preciso novamente selecionar de B até F. Eu posso pressionar o Shift, seta para cima, seta para baixo. Aí ele já traz, ele pegou, selecionou tudo, e quando eu coloco a seta para baixo, ele já traz aqui todas as colunas preenchidas. Aí eu venho aqui, mesclo, e embaixo a mesma coisa, seta para cima, seta para baixo e mesclo. Vou escrever aqui, foco na satisfação dos clientes, otimize suas rotinas. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Colocar negrito aqui no nome. Agora iremos colocar a borda de A até F, A1 até F5, colocar a borda espessa, só o contorno. Vamos inserir também uma imagem e aqui está o nosso logo.
Vou reduzir aqui o tamanho. Percebam que eu reduzi na diagonal, pessoal. E tem um detalhe importante que depois eu falarei. Vou selecionar aqui, ó, isso aqui, e vou colar desse lado aqui. Agora precisamos ajustar a largura dessas colunas. Que eu vou reduzir nesse aqui, 2. E aqui a gente pode mesclar até aqui, porque a nossa tabela aqui de produtos vai até a coluna O. Então quando eu clico aqui, ele tira a mesclagem, depois ele mescla novamente. Vou fazer a mesma coisa embaixo. E na terceira linha. Vou aumentar aqui um pouco mais. E agora vamos ajustar essa borda. Como tem essas bordas aqui, eu primeiro vou remover todas as bordas, depois colocar novamente a borda larga. Pronto. Agora aplicar negrito, Ctrl N, negrito aqui também, Ctrl N e Ctrl N. Vamos colocar borda. Borda, borda e borda. Ainda faltou ajustar isso aqui para formato numérico, né, pessoal? Ctrl 1, ele abre a nossa janela de formatar células. Vou clicar em número e usar separador de milhar. Ok. Vamos ajustar o tamanho dessa, a largura dessas colunas. E agora está certinho. Vamos aqui centralizar também. Centralizar. Centralizar os valores aqui. Ok. Ctrl Home para ir para a primeira célula. E vamos salvar aqui o nosso arquivo. Então já temos aqui, ó, os nossos dados formatados com cabeçalho, né? De uma forma que fique mais fácil para a gente imprimir. E temos o nosso resumo aqui, ó. Se mudarmos aqui Nordeste, na verdade a gente precisa colocar a borda até o final. E replicar essa formatação. Ok, agora sim. Então, mudando a região, ele já automaticamente já faz a conta aqui, traz só as filiais da região e já faz o cálculo certinho. Salvar. Agora eu vou parar a gravação de macros. Para adicionarmos o botão, vou clicar com o botão direito na nossa faixa de opções, em qualquer parte da faixa de opções, personalizar faixa de opções, vou criar uma nova guia, renomeá-la, colocar aqui, ó, minhas macros. Ok. O grupo também podemos renomear, colocar aqui como relatórios. Ok. E vamos adicionar aqui o nosso botão. Então vou clicar aqui, ó, em escolher comandos em macros. Temos aqui, ó, duas macros. Percebam que está, ó, com o nome personal.xlsb, que é o nome do arquivo de Excel onde ficam nossas macros pessoais gravadas. Tem aqui um ponto de exclamação, relatório vendas. E embaixo tem relatório vendas ajustado. Por quê, pessoal? Eu já tinha gravado essa macro e já fiz o ajuste da macro conforme a gente ensinou na videoaula 3. Então, hoje, para não ficar o vídeo muito extenso, a gente não vai ajustar essa macro. Então, vamos criar um botão aqui, ó, a partir desta macro que a gente acabou de gravar, e uma outra com o botão já com a macro ajustada, que eu já reduzi várias linhas de código e fiz alguns ajustes que eu vou mostrar depois para vocês daqui a pouco. Vamos renomear esse botão, ó, relatório de vendas.
relatório, vou colocar o acento, espaço vendas e vamos colocar aqui um ícone. Vou colocar essa carinha triste aqui na macro que não foi ajustada. E na macro ajustada, vou acrescentar ela aqui também, renomear. Vamos colocar já o rostinho feliz aqui. Relatório. Vendas ajustado. Ok. E ok. Ó, já veio para cá a nossa guia Minhas Macros. Se a gente quiser que essa lista esteja no começo, a gente pode vir aqui e arrastar, ó. Arrastar para cá, ok. Agora todo o arquivo de Excel que nós abrirmos, a guia Minhas Macros já vai ser a primeira a ser exibida. Então e a gente pode ter vários botões aqui. Por que é importante também isso, pessoal? Para ficar bem claro. Imaginem que vocês têm um relatório que vocês recebem dos seus vendedores. Então, na sua empresa tem 50 vendedores, cada um faz a sua planilha com os produtos vendidos e vocês precisam consolidar esses dados, formatar esses dados da seguinte forma, colocando um cabeçalho, colocando um resumo de cada vendedor, e aí ter que fazer essa formatação cabeçalho em cada planilha. Às vezes você pode já fazer na matriz, mas o seu vendedor vai lá e muda alguma coisa, fica fora do padrão. Então, se vocês tiverem só os dados e essa macro aqui que vai ajustar para vocês, aí mesmo que vocês tiverem 50 vendedores, você abre a planilha, aperta o botão, resolve aqui, fica tudo bonitinho para vocês. Vou salvar, fechar aqui este arquivo. Ele dá esta mensagem: deseja salvar as alterações feitas na pasta de trabalho pessoal de macros? Se clicar em sim, as macros estarão disponíveis da próxima vez. Então, se a gente clicar em não, aquela macro que a gente gravou vai ser perdida, porque a gente salvou a pasta de trabalho aqui que a gente está trabalhando, mas a macro fica salvo naquele arquivo personal.xlsb, e é este arquivo que ele está perguntando se a gente quer salvar. Então vamos salvar. Vou abrir aqui agora, ó, aula 5.1, e vou rodar esse relatório vendas sem as adaptações. Apertei o botão. Ó, ele fez aqui, só que tem dois poréns aqui, ó. Primeiro, que ele traz aqui dados, ó, de produtos que ele não está dentro das bordas. As bordas não foram preenchidas e nem as fórmulas aqui, ó. Tem produtos que o total de vendas por produto ficou fora. Por quê, pessoal? Esta primeira tabela, ela tem a quantidade fixa de linhas. A outra tabela aqui de região também, que tá pequeno também, mas ó, também tem a quantidade fixa de linhas. Já de produto não, a gente copiou, colou aqui, removeu duplicatas e depois fizemos a formatação e as fórmulas com base naquilo que a gente tinha naquele momento. Na macro ajustada, eu já peguei e já ajustei isso para ele identificar qual que é a última célula com valor e aí preencher até o último registro. O outro problema que aconteceu foi com relação à imagem. A imagem, quando a gente ajusta o tamanho, olha o que a gente está fazendo. A gente está mudando tanto largura quanto altura ao mesmo tempo. O VBA, quando a gente gravou a macro, ele também fez isso, ele ajustou altura e largura ao mesmo tempo. Porém, ele gerou duas linhas, uma para ajustar a altura da imagem e outra para ajustar a largura. E quando ele ajusta a largura, ele estava com a imagem grande, então ele mandou ajustar a largura da imagem e diminuir, aí ele diminuiu dessa forma. Quando ele mandou ajustar a altura da imagem, reduziu a altura, aí ele acabou ficando pequeno. Então também já fiz o ajuste nessa macro ajustada. Vou fechar este arquivo
e vou mandar rodar agora nesse 5.2. Só que agora relatório de vendas ajustado. Vou clicar aqui no botão e pronto. A imagem está do tamanho correto. Temos aqui a região, ó, funcionando perfeitamente. Filtrei cada região funcionando. E a nossa tabela aqui com vendas por produto, ó, com a fórmula em todos os produtos e com a borda também em todos os produtos, tudo certinho, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou colocar o link na descrição desse vídeo, deste arquivo, e vocês terão lá disponíveis as duas macros, tanto a macro que a gente gravou quanto a macro ajustada, e vocês poderão comparar a diferença. Nas próximas videoaulas a gente já começará a programar diretamente no VBA. A gente já começou a mostrar alguma coisa de gravação de macros e a partir de agora a gente vai começar a programar realmente no VBA. Então estudaremos estruturas condicionais, o if, select case, estruturas de repetição. Não perca os próximos vídeos, pessoal, vai ser bem bacana. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.